Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu venho falar mais um pouquinho sobre a diferenciação do custo entre um inventário e uma holding familiar. Em outros vídeos, eu falei que o inventário dilapida o patrimônio, eu falei das vantagens da holding, mas eu trouxe hoje números para que vocês possam visualizar como é grande, como é abrupta a diferença entre a constituição de uma holding familiar e a abertura de um inventário. Tá certo? Eu vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês possam visualizar isso de melhor forma. Vamos lá. Vocês podem observar que nessa tela eu apresento o valor de R$ 1 milhão como sendo um imóvel, tá? Esse imóvel ele foi comprado há cerca de 20 anos atrás pelo patriarca, pelo valor de R$ 300 mil, e hoje o seu valor de mercado gira em torno de 1 milhão, tá certo? Para a abertura de inventário, a fazenda do Estado, ela considera o valor de mercado para fins de cálculo do imposto de transmissão causa-morte, tá certo? Então, por isso que o imóvel valendo 1 milhão é esse valor que é informado no inventário, sob pena da fazenda recalcular e cobrar a diferença do imposto, tá certo? Além dessa diferenciação, nós vamos demonstrar aqui todas as custas que se tem com o inventário e com a holding, e aquelas que se distinguem uma da outra, tá certo? Então, a primeira custa que eu faço questão de frisar são as custas cartorais. Tá? Aqui no Amazonas, diferente de outros estados, não é cobrado um percentual em cima do valor do imóvel, e sim existe uma tabela, onde existe uma gradatividade de valor. Então, um imóvel de R$ 1.000 a R$ 20 mil custa X a escritura, um imóvel de R$ 20 mil a R$ 40 mil custa 2x a escritura. No caso do imóvel de R$ 1 milhão, a escritura no cartório de notas sairia por R$ 15.401,30, tá certo? Continuando. Enquanto que para a abertura da holding é necessário que abra-se uma empresa junto à junta comercial do Estado, para a abertura do inventário, claro, óbvio, não há uma abertura de empresas, então não existe custas com a junta comercial, tá certo? ITBI. Quando você abre o inventário, só é cobrado um imposto, tá? E esse imposto se chama ITCMD. Então, no caso de abertura de inventário, não existe cobrança de ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis entre vivos, né? Então, isso não vai acontecer, né? Não vai existir nenhum tipo de transação onerosa, no caso, para ser cobrado o ITBI do imóvel, tá certo? Certidões. Com a abertura do inventário, são exigidos alguns documentos, entre eles certidões de óbitos, certidão de casamento, certidões dos imóveis, então vai ter certidões de ônus, de gravames, e todas essas certidões juntas que têm que ser atualizadas, elas giram em torno de R$ 2.000 para a abertura do inventário, tá certo? Além das certidões, nós vamos ter ao final do inventário a necessidade do registro desse imóvel, né? E o registro do imóvel aqui no estado do Amazonas, da mesma forma que ocorre com a escritura, ela também obedece uma escala, e que é a mesma da escritura. Então, por isso que os valores são similares, tá certo? Prosseguindo, meus amigos. Em relação ao imposto de transmissão causa-morte ou doação, aqui no estado do Amazonas é um dos melhores lugares para se constituir uma holding. Por quê? Porque aqui o imposto é 2%. Nós vamos falar isso depois, quando a gente for tratar do domicílio fiscal mais vantajoso. Então, você veja, tanto o inventário quanto a holding, como eu vou mostrar adiante, o percentual de ITCMD em cima do valor de imóvel é R$ 20 mil, tá? É 2%, desculpa, o que equivale a R$ 20 mil
em relação ao imóvel no valor de mercado, como nós estamos demonstrando a seguir, tá certo? Prosseguindo, meus amigos, além disso, além do ITCMD, nós vamos ter a custa com advogado. Aqui no Amazonas, nós temos a tabela da OAB, né, que determina o mínimo, né, de honorários a serem cobrados por determinados atos dos advogados. Aqui o mínimo percentual cobrado pela tabela da OAB é 6%. Em outros estados nós vamos ver 7%, 8%, aqui é 6%. Então, no inventário, onde um imóvel vale R$1 milhão, onde o patrimônio vale R$1 milhão, os honorários advocatícios aí saíram em torno de R$60 mil. É claro que isso é uma questão negocial, mas esse é o mínimo, né, estipulado pela tabela da OAB aqui do Amazonas. Além disso, nós teríamos, caso fosse a Constituição da Road, nós vamos ver isso, o auxílio de um contador assistente. No inventário não é preciso, a não ser, claro, que seja um inventário extremamente complexo, onde seja necessário o auxílio de um contador para fazer a aferição dos bens que existem, mas, via de regra, não é necessário. Tá certo? Passamos agora, então, a fazer esse comparativo em relação à holding familiar. Né? Quanto sairia a holding nesse mesmo cenário? Qual seria esse cenário? Um imóvel que há 20 anos foi comprado pelo patriarca pelo valor de R$300 mil. Tá certo? Então vamos seguir. Olha só. Aí nós vemos a primeira diferença gritante, né? Porque no inventário nós somos obrigados a utilizar o valor de mercado, ou seja, R$1 milhão. Para a constituição da holding, de forma diferente, nós temos a opção tanto de utilizar o valor declarado, o valor de compra que está declarado no imposto de renda, ou o valor de mercado. Claro que para fins de impostos, como nós vamos ver lá adiante, é muito mais vantajoso para o patriarca, para a família, que seja integralizado o capital na holding familiar pelo valor declarado, tá certo? Então nós vamos tirar por base daqui para frente o valor de R$300 mil. Cartórios. Enquanto o inventário, como eu havia dito, nós teríamos aqui no Amazonas um custo de R$15.401,30, para a constituição da holding, nós não teríamos custo nenhum em relação à escritura pública. Tá certo? Então aí nós já vemos o primeiro choque de valores, né? Onde é cobrado R$15 mil e na constituição da holding não é cobrado nada. Prosseguindo. Por outro lado, como eu havia dito, no inventário, que não se cobra nada para a junta comercial, para a constituição da holding é necessário pelo menos 3 atos, né, numa holding comum, 3 atos de junta Jusceia, que vai girar em torno no total aí de R$1.200. Tá certo? Então, nós vejamos aí no início que o inventário já está saindo perdendo aí com um gasto de R$15 mil em relação a R$1.200 que a holding teria que cobrar, teria que gastar para dar início, né, à sua constituição. ITBI. Da mesma forma que no inventário não há cobrança de ITBI, a holding também não. E isso é uma previsão constitucional, certo? A Constituição permite, no seu artigo 156, que pessoas integralizem capital social da sua empresa com patrimônio imóvel, né? E aí não irá incidir ITBI nessa transação, tá certo? Continuando, meus amigos. Certidões. Também, da mesma forma que no inventário exige R$2 mil para as certidões, por outro lado, na holding familiar não existe esse custo. Ou seja, veja, só aí nós já conseguimos perceber a economia que a holding familiar apresenta para a família, né? Até então, enquanto o inventário já demonstrou aí R$17 mil aproximadamente de custas, na holding familiar, até agora, nós só visualizamos R$1.200, né, em custas com a Jusceia, com a junta comercial aqui do Amazonas, tá certo? Prosseguindo, meus amigos. Cartório, registro de imóvel. Aí sim, aí os dois vão ter despesas de registro de imóvel. Só que qual é a diferença aí? A diferença é que enquanto no inventário, aqui no Amazonas, nós vamos pagar R$15.401,30 de custas para o registro imóvel,
Para uma holding familiar, aqui no Amazonas, nós iríamos cobrar pagar R$ 5.143,90. Desconsiderem aqui esses 5%, esse 0,5% que está aí do lado do registro de imóvel, porque isso é um percentual que é cobrado em outros estados. Aqui é um valor de tabela, tá? que como eu havia dito, leva em consideração uma escala de valores para os imóveis. Imóveis de tantos valores até tantos valores, é X reais o valor do registro, tá certo? Então, prosseguindo. Imposto de transmissão causa-morte e doações. Enquanto no inventário, como eu havia dito, nós gastaríamos 2%, R$20 mil, que se refere a 2% de R$1 milhão no imóvel, na holding familiar, como nós utilizamos o valor de R$300 mil, né, para a integralização dos imóveis, esse mesmo percentual de 2% vai ficar em R$6 mil. Vejam só a economia que nós estamos tendo. É fácil visualizar quando nós vemos números, né? Por isso eu fiz questão de trazer essa tabela para que vocês pudessem visualizar a economia, o impacto que o inventário traz para um patrimônio se comparado a uma holding familiar, tá certo? Prosseguindo. Advogado, né? Como eu disse, a tabela da OAB aqui cobra em torno de 6%, né, mínimos para a abertura de inventário que o advogado deve cobrar. Com a holding familiar, nós não trabalhamos com percentual, nós trabalhamos por hora trabalhada, né? Então, uma holding familiar com um imóvel, com um patrimônio para se constituir uma holding, em tese, cobra-se aí em torno de R$16 mil, R$17 mil para a sua constituição, que é o tempo que se gasta, né, de dedicação, né, intelectual do advogado na constituição da holding em todas as suas etapas, tá certo? Seja ela reuniões, elaboração do contrato, acordo de sócios, enfim, tudo que envolve a constituição de uma holding familiar, tá certo? Prosseguindo. Contador. Como eu disse, no inventário não é necessário o contador, a não ser que realmente exija cálculos complexos, o patrimônio seja muito grande, envolva ações, enfim, algo do gênero. Mas, via de regra, o contador não é necessário na abertura de inventário, mas é necessário na constituição de uma holding. E um contador no mercado se cobra em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 para a abertura de uma empresa, né, de uma holding, nesse modelo esse modelo que nós acabamos de informar aí na holding familiar comum, tá certo? Veja só, números. Enquanto que no inventário, nesse cenário de um imóvel que foi comprado a R$300 mil há cerca de 20 anos atrás e hoje vale R$1 milhão, a gente gasta no inventário R$ 112.802,60, com a constituição da holding, nós gastaríamos cerca de R$ 30.343,90. Então, vejam o quanto é diferente o valor e como o inventário é extremamente mais caro se formos levar em consideração a constituição de uma holding. Isso representa uma diferença, meus amigos, em torno de R$ 82.458,70. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, isso acontece muito e é muito comum a gente perceber que famílias que não possuem liquidez, elas não conseguem inventariar, elas não conseguem tomar posse, elas não conseguem dispor do seu patrimônio porque não possui dinheiro. Não é todo mundo que, mesmo tendo um imóvel de R$1 milhão, não é toda família que tem liquidez para gastar R$ 112 mil para a abertura de inventário, mas R$ 30 mil se torna mais viável, é mais aceitável, é mais fácil de se conseguir, não é? Então, veja que a diferença é muito grande e representa em torno de 73% de diferença se comparado ao inventário. Então, feitas essas considerações, eu acredito que não resta dúvida, né? Não resta dúvida para ninguém que realmente se preocupa, né, com a sua família, se preocupa, que tem realmente
que levou anos para construir o seu patrimônio e que acredita que com isso vai deixar sua família estabilizada financeiramente, não resta dúvida que ao ver esses números, ela tomou um choque, né? Porque a diferença se torna muito grande. E aí eu queria falar um pouquinho, puxar a sardinha aqui para o Amazonas, né? Porque o Amazonas, além de ser a construção de holding, no Brasil todo, ser algo extremamente mais vantajoso, quando nós estamos falando aqui do Amazonas, nós encontramos aqui um fator que se chama domicílio fiscal mais vantajoso. Por quê? Porque enquanto outros estados, eles possuem uma alíquota maior, ou quando não é maior, ela possui uma alíquota progressiva, aqui no Amazonas ela é estável, ou seja qual for o valor do patrimônio, sempre o ITCMD, a alíquota do ITCMD, será 2%. Então, mesmo que o patrimônio da família represente cerca de 10 milhões, o ITCMD será de 2%. Se for 100 mil reais, será 2%, ou seja, é uma alíquota estável. Ao passo que em outros estados vocês vão encontrar uma alíquota progressiva, que se 2% você vai encontrar em imóveis lá de 50 mil, 20 mil reais, ou seja, quase impossível de acontecer no inventário, né? Então, por conta disso, Amazonas é um dos melhores lugares para essa constituição. Tá, Nelson, e aí? E aí que, independente de onde o imóvel está situado, independente de em que localidade, em que estado o imóvel está situado, a holding pode ser constituída no domicílio fiscal mais vantajoso, seja no Amazonas ou em outro estado que possua também uma alíquota mais vantajosa. Tá certo? Ou seja, como é que isso opera? Constitui-se uma holding, abre-se uma empresa aqui na Junta Comercial daqui, na JUSEA, né, do Amazonas, né, abre-se essa holding, faz todos os trâmites, integraliza o capital aqui e efetua a doação aqui, né? Doa-se as cotas para os filhos aqui, e sendo aqui a doação, percentual do Amazonas que vai ser cobrado, os 2% que vai ser cobrado nessa transação. Aí, com esse contrato social e essa doação que foi feita, leva-se a registro no local de onde o imóvel está, né? Então, aí pagará, claro, as custas de cartório e de registro da localidade onde o imóvel fica. Então, vocês percebem que essa questão do domicílio fiscal mais vantajoso é uma questão de planejamento também, um planejamento tributário, né? Elisão fiscal, né? Onde todos nós, contribuintes, temos o direito de buscar meios para pagar menos imposto. Ninguém aqui está querendo fraudar ou enganar o fisco de modo algum. Nós apenas estamos fazendo aquilo que é nos permitido por lei, que é buscar meios, planejamentos para que paguemos menos imposto para isso. Tá certo, meus amigos? Então, acredito que com o que foi dito aqui ficou bem claro a vantagem econômica, né, da holding em relação à abertura de um inventário, o quanto isso realmente traz benefícios para a família, né, de ordem econômica, além de deixar tudo tranquilo, tudo resolvido, né, ainda em vida, sabendo exatamente o que vai acontecer. E bem pior que isso, sem perder a gestão e o poder sobre os seus bens. Tá certo, meus amigos? Era isso que eu tinha para falar. Tá? Em outros vídeos eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa questão do domicílio fiscal mais vantajoso e das características, né, das cláusulas de segurança que nós colocamos na holding para que vocês possam ter cada vez mais conhecimento acerca desse instituto tão importante e tão pouco conhecido aqui no nosso país. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.